Vocês sabem quantos tipos de oferta são mencionados nas Escrituras? Eu disse. Quanto? Vamos lá, vamos fazer uma votação aqui. Gemima, quantos tipos de ofertas? Nós falamos de quantas tem aqui? Quantas ofertas tem aqui? 3. 1, 2, 3. Então, quantos tipos de oferta tem na Bíblia? No mínimo 3. Quem acha que tem mais que 3? Muito mais que 5. 3 é óbvio. Quem acha que tem mais que 3? Mais que 5? Mais que 10? Mais que 20? O Rubem acha que tem mais de 20? Mais de 10? Quem acha que tem mais de 15? 11, 17, 11, 15. Olha, a Bíblia vai mencionar pelo menos 15 tipos de ofertas diferentes. Pelo menos 8 no Antigo Testamento. E você vinha aqui e não conseguia fazer nenhuma delas. Vou falar de novo. A Bíblia vai falar de aproximadamente 15 tipos de oferta. Pode ser mais. A gente costuma falar que tem subtítulos. Por exemplo, a oferta de sacrifício existem subtipos. Só que ela continua sendo uma oferta de sacrifício. Só que pode ser uma oferta pelo pecado, pode ser uma oferta pela culpa, pode ser uma oferta pelo prejuízo. Você sabia disso? Tem uma oferta que você tem que dar quando você dá prejuízo para alguém. Ó, outra lá, ixi, estou devendo meu imundo. Então conseguindo compreender? Só que são ofertas de sacrifício. Ofertas de ação de graças. Então, são no mínimo 15. E você não dá nenhuma delas. Ou, se dá, pode até ser que você consiga, sem querer. Fiz uma oferta aqui, eu toquei no meu coração, num dia especial, e aí estava tudo dando certo, e eu senti ali, falei, Senhor, essa oferta aqui é por isso e tal, e por algum acaso você acertou. Mas qual que é a probabilidade de você, por acaso, acertar todos os domingos? Irmão, se você, por acaso, todos os domingos tem ofertado do jeito que tem que ser, olha, Euromilhões aí na próxima semana. Mas tem que jogar, eu não ganho, eu não vou ganhar nunca, eu não jogo nunca. Então, vocês estão conseguindo compreender? Agora vamos imaginar o seguinte: se Deus é um Deus de princípios, se Deus é um Deus de métodos, se Deus decidiu especificar tudo isso nas Escrituras e falar, olha, essa oferta você vai fazer por isso, essa você vai fazer por isso, essa você vai fazer por isso, essa tem que ser assim, essa tem que ser assado, por que ele acha que então aquilo que você faz está certo? Se isso não se enquadrar em nenhuma desses tipos. Então consigo compreender o que eu estou dizendo? Ele definiu lá, vamos trabalhar com esse número, 15 tipos de oferta, ele definiu. Aí você não faz nenhuma delas, por acaso. O que te faz entender e acreditar que ele vai receber a tua oferta? Ora, Deus falou assim: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que crê em mim será salvo. Olha o que ele disse: você tem que crer em mim. Por quê? Porque foi assim que eu estabeleci. Foi assim que eu decidi. Aí você fala, olha, eu vou para o céu, mas eu não acredito em Jesus. Por quê? Porque é assim que eu penso. Você vai? Por que a oferta que você dá de qualquer jeito, você quer que Deus recebe? Se Ele definiu um método.
Por que Deus disse que definiu um método para o dízimo? E aquele que não dá o dízimo, não devolve o dízimo, não entrega o dízimo, seja o que for, use a terminologia que quiser, acha que está agradando a Deus. Estão conseguindo compreender, irmãos? Ah, pastor, então Deus não me ama. Não tem nada a ver com isso. Eu amo meu filho, amo a minha filha, só que eles podem me desagradar, me aborrecer e me deixar irado. Isso não vai mudar o fato de que eu amo eles. Só que o fato de eu amá-los não significa que simplesmente por conta disso eu vou sempre me agradar de tudo aquilo que eles fizerem. O fato de eu amá-los não significa que tudo que eles fizerem eu vou aceitar. Consegue compreender a diferença? Todos nós somos filhos de Deus, amém? Deus nos ama incondicionalmente. Não há nada que a gente possa fazer para Ele amar mais a gente. E não há nada que a gente possa fazer para que Ele nos ame menos. Nada. Ele nos ama com amor ágape. Ele nos ama com amor incondicional, incompreensível. Só que isso não anula o fato de que nós desagradamos a Ele a todo instante. E nós desagradamos a Ele quando? Quando é que o seu filho te desagrada? Quando ele não obedece. Quando o teu filho te desagrada? Que mais? Tem mais coisas. Quando ele mente. Quando ele... seu filho, quando ele te desagrada? Quando ele é agressivo. Quando que o teu filho te desagrada? Quando ele te despreza. Muito bem. Nós somos agressivos com Deus. Nós somos desobedientes com Deus. Nós que desprezamos a Deus. Nós fazemos isso tudo. E quando nós fazemos isso, nós desagradamos a Ele. E o que cabe a nós fazermos? O que os nossos filhos fazem. O que você fez quando você era filho e desagradava o teu pai? O que você fazia para não desagradá-lo? Fazia aquilo que o agradava. Se o meu pai falou que aqui eu não posso entrar de sapato dentro de casa, você sabe que se você entrar de sapato, você vai desagradá-lo. A relação conosco é a mesma, meus irmãos. Deus nos ama incondicionalmente. Só que nós temos que entendê-lo, entender aquilo que o agrada, entender aquilo que move o coração dele, para fazermos aquilo. E não fazermos aquilo que o desagrada. O problema é que a gente, como que nós somos, olha aqui para mim, como que nós somos condicionados hoje? Como que o crente é condicionado hoje? Você vem aqui, eu vou ter uma pregação bonita, você trouxe o seu irmão, o seu colega de trabalho, você trouxe alguém aqui, o Espírito Santo convence essa pessoa decide receber Cristo, ela vem aqui, a gente chama, ela faz uma confissão de fé linda, maravilhosa. Depois ela começa a frequentar aqui a igreja, a gente diz, né? A igreja não diz nada para ela. Eu não estou dizendo isso de mirada do corvo, estou dizendo da igreja cristã, da igreja protestante. A maioria dela é assim. Então essa pessoa vem aqui, então essa pessoa ela está sedenta, então ela já recebeu a Cristo, ela vem aí. Por algum acaso, ali daqui um mês nós vamos fazer o batismo. Quem vai batizar, levanta a mão, dá uma glória a Deus. Eu vou, você precisa batizar. Aí batizamos essa pessoa, e essa pessoa vira um frequentador de igreja. É assim que acontece. Aí domingo tem pregação, quarta-feira tem pregação, domingo tem pregação, quarta-feira tem pregação, sábado tem evento de jovens, e essa pessoa, ela sabe o que ela tem que fazer para agradar a Deus? Ela nem conhece Deus. Ninguém nem disse para ela quem ela é Deus. Ninguém ensinou para ela o que ela tem que fazer. Porque ela vem aqui, ela frequenta a igreja, ouve a pregação no domingo. Se a pregação no domingo falar alguma coisa sobre quem Deus é, amém. Se não, amém também. Ela vai estar aqui, na quarta-feira a mesma coisa, no domingo, anos se passam, 10 anos depois, aí vem alguém e fala para você, o que é Espírito Santo? O que é alma, corpo e espírito? Você, se pega crente há 10 anos sem saber os rudimentos da fé cristã. Alguém se viu nisso, além de mim? Comigo também foi assim, irmão. Certa vez eu parei, já com quase 30 anos, falei, pera lá, eu sou crente praticamente desde que nasci, e
Eu não sei, sabe o que me despertou, irmão? Quando eu falei, qual que é a diferença entre alma e espírito? Eu falei, pera lá, como que eu sou crente, desde nascido, e não sei uma coisa básica? Tem alguma coisa estranha. Aí eu falei, não, eu preciso descobrir essas coisas. Você está conseguindo compreender, irmão? A gente passa anos dentro da igreja e não consegue saber coisas básicas de tipo, como que se deu o dilúvio? Como assim? Essas águas encheram até o topo mais alto das montanhas do Everest? Mas de onde vieram essas águas? Será que 40 dias era suficiente para encher a terra de água? Você compreender, irmão? Por que é assim? Por que a gente se perde? Porque a gente foi doutrinado a ser frequentador de igreja. A gente acha que a gente é tão ruim que a gente só precisa vir aqui ouvir a palavra e que isso vai fazer assim nós. Ó. Exatamente, irmão. Tipo como ir à missa, que até poucos anos atrás era feito em latim. O povo sentava, olhava e tipo, hã? E o povo, hã? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo, oi? A diferença hoje é que somos frequentadores de igreja, mas entendemos o que está sendo dito, muitas vezes não, porque se vier uma pregação aqui, um pregador que tem uma pregação um pouquinho mais complexa, já ninguém entende. Eu estive lá em Pombal pregando sobre eu preguei aqui esses dias, tudo que aconteceu no mundo espiritual, quando Jesus morreu, coisa e tal. O pastor Neves falou, pastor, isso não é para qualquer mente. Eu devia. Então se vem alguém e traz uma mensagem para você, um pouquinho, que precisa de um pouquinho mais de base, o povo de Deus já não tem. Consegue compreender, povo de Deus? Não sei nem por que eu estou falando isso. Então, 15 tipos de oferta, amém? Onde a gente parou, Gemima? Então, enquanto ela procura ali. Então, são ofertas de redenção, amém? Essas são as ofertas de redenção. Essas três ofertas juntas formam a tridimensionalidade das ofertas de redenção. Então, já falamos que Jesus foi essas três ofertas, e Jesus aplicou essas três ofertas, e nós também temos que fazer isso. Então, nós estávamos falando de Abel, né? E Caim. Isso. Vamos lá, Gênesis 4:3. Estou só recapitulando a última aula aqui. Gênesis 4:3 vai dizer: sucedeu que depois de muitos dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Jeová. Essa oferta, essa palavra oferta, que está aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 3, é a palavra oblação. Bem? Eu falei isso, não falei? Então essa palavra aqui de Gênesis capítulo 4, versículo 3, é oblação. Então ele trouxe uma oblação, trouxe uma oferta, trouxe a parte sólida da oferta. Então ele oferece a oferta para Deus. Ao cabo de uns dias ele traz a oferta, e a Bíblia vai dizer que Deus rejeitou a Caim
e a sua oferta. Primeiro Deus rejeita Caim, depois ele rejeita a oferta. Por quê? Porque Deus, olha aqui, Deus viu Caim na oferta. E é assim, Deus, quando você vai levar uma oferta para Deus, Ele olha primeiro para você. Ele olha para você. É por isso, povo de Deus, que eu falei para vocês aquela vez, quando você for oferecer uma oferta, você tem que dar para ela um destino, porque quando você for chegar diante de Deus, Ele vai olhar para você e vai ver se você está cumprindo com a doutrina, se você está cumprindo com aquilo que Ele fez, com aquilo que Ele pediu, com aquilo que Ele estabeleceu, vai olhar para o teu coração, vai ver se aquela oferta tem um destino, se ela está... Você não consegue compreender, irmão? É igual quando você vai fazer uma redação. O Lucas aí fez a prova aí agora de exame para entrar na universidade. Então ele fez a prova de português, e a prova de português era dividida em questões e a redação. A redação, faz conta, você vai escrever um texto qualquer, uma receita de bolo, você vai escrever um artigo dissertativo, enfim. Não há uma estrutura a ser desenvolvida. Por exemplo, a receita do bolo, você pode começar a receita de bolo dizendo assim: olha, pegue o ovo, bata, faça isso assim. Você pode começar ela assim? Não. Você coloca os ingredientes, tem aqui a nossa irmã Dina, tem os ingredientes, os maquinários, os equipamentos, tudo aqui que você vai precisar, você vai descrever ali, vai falar o que é que você vai fazer, o molho, a cobertura, o recheio, não sei o que, blá blá blá, enfim. Tem uma ordem, tem uma sequência, tem elementos que são necessários estar naquela receita, e esses elementos têm que estar numa ordem, tem que... Você consegue compreender ou não? Uma oferta não, oferta você pode meter a mão no bolso e jogar na caixa. Às vezes você nem viu, tem gente, olha irmão, pensa que não, mas olha, crente é gente, olha, é um povo bênção. Tem gente que dá oferta e nem sabe quanto deu. Você acha que Deus recebe isso, irmão? Sinceramente, a gente não precisava nem ficar aqui há 10 aulas falando sobre isso. É óbvio que não. É óbvio que não. Um Deus metódico, um Deus de princípios, um Deus que explicou tudo direitinho como tem que ser. Você acha que Ele vai receber aí, querido? Não vai. Então, você tem que ter um método. Então, quando você vai fazer uma redação, uma receita, seja o que for, tem um método. Ele tem começo, meio, fim, objetivo, destino. Tem que ter um propósito. Tudo aquilo que a gente faz tem que ter propósito. Como que eu faço? Qual que é o propósito? Qual que é o propósito da sua oferta que você vai dar hoje? Qual é o propósito dela? Ah, então eu vou barganhar com Deus. Dê o nome que você quiser, irmão. Eu chamo de propósito. Se você quiser chamar de barganha, isso revela quem você é. Então Deus rejeitou a Caim e depois rejeitou a oferta. Porque a oferta, olha aqui, toda oferta revela o meu coração. Toda oferta revela o que está dentro de mim. Olha aqui, a nossa oferta não determina quem nós somos, ela revela quem nós somos. Deus olhou para a oferta e viu Caim na oferta. Olha aqui, Deus olhou para a oferta e viu Abel na oferta. Pense em você, olha aqui, pense em você no lugar de Deus. Eu falei sobre isso, não falei? Alguém quer te dar uma oferta que não te agrada, um presente, uma prenda, por exemplo. Eu, minha esposa e minha casa não consumimos álcool. Vocês sabem disso. Aí vem o irmão Manuel, não tem Manuel aqui, né? Manuel, e me dá uma garrafa de vinho, sei lá, XPTO, não sei, me fala aí uma boa. Nunca nem ouvi falar. Ultrabuca, é isso o nome? Ultrabuca? Ultrabuca, quanto custa a garrafa?
€1.000? Ah, Isso aqui é verdade, Pedrinho. esse daí. Me dá uma garrafa dessa aí, linda. Uma caixa, só a caixa custa não sei quanto. Linda, pastor, te amo, te adoro. Olha, você é bênção da minha vida. Me dá uma garrafa dessa, irmão. Vai pro leilão ou vai pra Bimbi. Lá quando eu for fazer alguma coisa lá, carne com qualquer coisa. Você consegue compreender? Vai me agradar? Não vai me agradar. Não vai me agradar. Assim como eu usei o exemplo do Rubem. O Rubem não toma cerveja, não gosta de cerveja, né? Se eu der para ele a cerveja, não sei quanto, lá não sei da onde, tirada lá, não sei da cevada, não sei o que, e toda linda, vai agradá-lo? Não vai, irmão. Se isso não agrada a nós, imagina a Deus. E, presta atenção, que isso é para a vida. Aquilo que você oferece para as pessoas diz muito sobre você. Consegue pegar? É por isso que a sua oferta revela quem você é. Fala mais sobre você do que sobre aquele que está recebendo. Fala mais sobre o que você pensa do que aquele que está recebendo. Fala mais sobre as suas intenções do que daquele que está recebendo. Mas tudo bem pegar uma moeda sem nem olhar e jogar na caixa para Deus. Beleza, está tudo certo. E saio daquilo todo feliz. E ainda chego lá para o meu amigo ímpio no trabalho e falo que sou ofertante. Quer dizer, esse povo nem fala. Consegue compreender ou não? Se alguém me dá, se alguém me der aí o vinho Lambrusco, aí esqueci o nome, o que vai acontecer? Então eu tenho aqui todos vocês. Olha aqui, fica a dica aí, hein, gente. Tô brincando, pelo amor de Deus. A piscina não é, a piscina é terrível. Olha aqui, fica a dica aí, hein? Anota aí. Olha, se vocês decidirem no final do ano me abençoar, cada um de vocês com uma prenda. Se o irmão Rubem decidir me der o Lambrusco aí, como que é o nome do vinho? Petrus, oi? Enfim. Vinho do Porto também, para nós lá no Brasil, vinho do Porto é a coisa mais chique que pode existir. Nossa, falou em vinho do Porto, pessoal. Mas aqui nem é tanto, né? Enfim, então, se me der um vinho do Porto, será qualquer coisa. E a irmã Fátima, por exemplo, me der uma cana de pesca, talvez valha até menos. Qual que vai ser a minha tendência? Eu vou falar para o irmão Rubem, eu vou ser educado. Só que quando eu receber a cana de pesca da irmã Fátima, aquilo vai alegrar o meu coração. Então, quando eu recebo dois tipos de ofertas, e com Deus foi assim, ele recebeu dois tipos de ofertas, ele olhou para uma e... é isso? Fruta podre? Fruta estragada? Aí ele olhou para a oferta de Abel e viu aquele animal primogênito, sem defeito, tudo isso que a gente falou que é uma oferta, separado, que guardou o animal ali amarradinho um tempão, que cuidou daquele animal, que não deixou que nem olha aqui, eu já falei para vocês, se uma melga picar o animal e fizer o animal uma bolinha, aquele animal já não serve. Imagina o cuidado que Abel teve com aquela oferta que ele ia oferecer para Deus. Aí chega a cana de Abel, e Deus olha para aquilo e fala: consegue compreender? Eu não gostei dessa. Eu gostei dessa. Agora, olha aqui para mim. Não foi o que Deus disse. Deus disse que não se agradou de Caim e da tua oferta. Agora, se ele não se agradou de Caim nem da oferta, por que ele não disse traz outra? Tudo bem. Agora, olha aqui para mim. Se o Rubem me traz um vinho
Esse aí que eu já esqueci o nome. Petros. Vou sair daqui hoje, vou lembrar, vou até entrar na internet para ver o tal do Petros. Olha aqui, se ele me dá o Petros, eu posso falar para ele: olha, eu não tomo vinho, mas fala o seguinte, me traz uma cana de pesca. Ele pode acertar, não pode? Ele errou, mas ele pode acertar. Por que Deus não pediu para Caim outra oferta? Eu diria mais, porque ninguém pode ofertar diferente do que é. Se Deus falasse para ele: traz outra, ele ia trazer 10 vezes fruta podre. Por quê? Era o que ele era. Se Deus falasse para ele: olha, não é assim, não quero, não gostei, traz de novo, ele ia trazer ruim de novo. A outra também não ia agradar, porque todas as ofertas seriam iguais, porque a oferta revela quem ele é. Consegue compreender ou não? Se eu falar, um exemplo, tá bem, irmão? Se eu falar para o Rubem, não gostei, ele vai pensar: bom, pera lá, então de repente ele não gosta do Petros, de repente ele gosta do... esse aí. Ia trazer esse outro, eu ia falar para ele: ó, Rubem, também não gostei. Ele ia falar: então pera lá, vou levar o vinho do Porto. 10 vezes ele ia trazer vinho. Por quê? Porque não me conhece, porque ele é especialista em vinho, porque do que ele entende é de vinho, porque ele só sabe de vinho, porque a vida dele é sobre vinho. Estou dando um exemplo, tá bom, irmão? Está dentro dele, faz parte dele. Então ele acha que a única coisa que pode me agradar é vinho, porque é o que agrada a ele, porque é o que satisfaz a ele. E é assim que a gente vive muitas vezes. Eu entrego a oferta para Deus segundo aquilo que eu acredito que Deus vai aceitar. Eu entrego um presente para Deus segundo aquilo que eu acho que Ele deve receber, não segundo aquilo que Ele quer receber, não segundo aquilo que vai agradar a Ele. Aí, para a gente se sentir bem, a gente diz: ah, mas Deus se agrada, Deus entende. Aí a gente joga para Ele a nossa responsabilidade, que é tentar entender e descobrir o que é que Ele quer de nós. Mas sabe por que a gente não faz isso? Porque isso dá muito trabalho. E frequentadores de igreja não querem ter trabalho. Eles querem vir aqui, sentar. Não estou dizendo que é por mal, tá bom, irmãos? É porque somos crianças. Então a gente quer vir aqui sentar, ouvir a mensagem, e a gente acha que é assim. E ok. Infelizmente, mas isso diz respeito mais a quem está do lado de cá do que quem está do lado daí. Consegue compreender? Por quê? Porque, como que eu posso dizer isso de maneira suave? Porque a igreja tem perdido a essência de entender que estamos todos aqui. Eu estou aqui, o pastor Vitor estava aqui, João Pedro, todos nós, cada um de vocês que tem um ministério. Nós muitas vezes nos esquecemos que estamos aqui para cuidar de pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? A instituição igreja, ela tem se preocupado tanto com prédio, com oferecer o melhor, com abrir uma missão ali não sei aonde, com enviar não sei o que, com fazer, com desenvolver, com trabalhar, com ter um culto lindo, com ter um som bonito, com ter uma luz espetacular. Só que estamos esquecendo que o principal foco são as pessoas. Então, olha, eu tenho que ter aqui, tudo tem que estar funcionando, tudo tem que estar certo. Não é o nosso caso aqui, mas eu já vi muitas vezes que o pastor chega na igreja para dar o culto, ele tem tanta coisa para fazer, que ele nem dá bom dia para os membros, não vai lá, não dá um abraço, não pega na mão, não pergunta como que você está, como que foi a tua semana, não, porque ele tem que ligar o som, porque ele tem que preparar a viola, porque ele está tão preocupado, ele está tão cheio de coisas externas às pessoas, que ele não consegue atender as pessoas. Estou sendo claro? Não sei se... Infelizmente, nos esquecemos que
A gente precisa cuidar das pessoas. Que discipulado não é você sentar lá 2 horas, 3 horas, 4 horas, 8 horas, um dia antes de batizar, e ouvir lá sobre ceia, sobre batismo, sobre a trindade, não sei o que, e dali. Isso não é discipulado. Agora vocês falem para mim, onde que há o discipulado hoje? O que é um discipulado? O discipulado é você andar comigo, você aprender comigo, porque não que eu sou maior do que você, mas porque eu já passei por essa caminhada, porque eu já passei por esse caminho. Então agora eu vou te mostrar, porque você é o novo na fé. Eu vou te mostrar como lidar com as situações do dia a dia. Eu vou te mostrar como que é que você deve ofertar. Eu vou te mostrar como que é que você deve se relacionar com Deus. Você vai me ver orando. Você, quando tiver alguma dúvida, vai falar comigo. Isso é discipulado. Não foi? Jesus tinha discípulos, não tinha? Então vamos olhar para o mestre. Como que ele fez com os 12? Só vou falar dos 12, ele tinha outros, mas vamos falar dos 12. Foi assim que ele fez? Olha, 8 horas antes do batismo, senta aqui, olha, você vai batizar amanhã. Olha, você vai batizar amanhã, senta aqui no sábado, todo mundo que vai batizar, senta aqui no sábado, olha aqui, aulinha, vamos lá, o que é a ceia, o que é o batismo, blá blá blá, trindade, não sei o que, tal, bom, tá apto agora, tá discipulado. Isso não é discipulado, isso é brincadeira. Eu não diria que isso serve nem para aula. Vocês viram aqui o tipo de aula que é dado? Eu não posso vir aqui falar de ceia para você em 1 hora. Não dá. E dizer que isso é uma aula? Não, isso não é uma aula. Isso não é nem amostra grátis. Consegue compreender, povo de Deus? Então, as pessoas não são discipuladas. Infelizmente. E aí as pessoas ficam sedentas. Algumas. A gente fica assim, a gente vive assim. Lá se vão 10 anos, 15 anos que eu sou crente, olha, eu não sei nem o que é a diferença do batismo do Espírito Santo com o batismo com fogo. Sabe o que acontece? A pessoa vai ler esse tipo de texto. Eu sei que é assim, irmão, vou falar de mim. Não vou falar de você não, mas com você também foi assim. O pessoal está lendo a Bíblia aqui, porque no início a gente é assim, né? No início a gente lê a Bíblia todo dia. Toda hora a gente lê a Bíblia, no início a gente é assim, depois a gente esquece. Aí, o pessoal olha aqui assim e lê o texto que está escrito assim. Eu não sou digno de atá-lo. João respondeu-lhes e disse: não precisa abrir não, deixa eu só... Eu batizo-vos com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, e ele vos batizará com água e com fogo. Aí você, na sua ignorância juvenil, infantil de novo crente, mas ele vos batizará com fogo? Com água? O que é isso? Quer saber? Deixa estar. Passa para o capítulo seguinte. Consegue entender? Foi só comigo que foi assim, né? É assim. Por quê? Porque você não tem alguém para ir lá e falar: mestre, discípulo, professor, pastor, não interessa. Você não tem alguém da tua confiança. Irmão, hoje a gente vive na era do chat GPT, hoje é top. Então, hoje é fácil. Há 10 anos atrás, quando o Google ainda estava nos primórdios, 15, não sei, já estou velho. Não havia nada. Batismo com fogo, no Espírito.
Você não tinha alguém da tua confiança para você ir lá e perguntar. Não tinha YouTube para você ir lá e ver 300 podcasts com várias pessoas, com várias opiniões. Não existia isso. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu não sei se hoje está melhor ou pior. Olha, se a pessoa não soubesse direcionar, acho que ainda é pior. Então, você consegue compreender o que eu quero dizer? Não foram, as pessoas sumiram. Não tem mais. Por quê? Aqui uma igreja é pequena. Você vai numa igreja já um pouquinho maior, irmão, o membro não tem voz. Eu não tenho dúvida que uma igreja, por exemplo, para os nossos modos, pequena, como Coimbra, o membro não tem voz. Ali prega-se o que se define e você ouve e acabou, irmão. Você não vai chegar lá e... Ô João Pedro, vem cá, senta aí. Tira uma dúvida minha, qual que é a diferença entre... Não há, irmão. E olha que para os nossos padrões brasileiros, aquela igreja é pequena. Então, imagina... Aí você vai conversar com o teu pastor aqui de uma igreja pequena. Ele já chega aqui, 10 mil coisas para fazer, a família pastoral, já todo mundo correndo e não sei o quê. Aí acaba o culto, é o momento que ele tem para... Oi, irmã, tudo bom? Não sei o quê, cortou o cabelo, hein? Não dá para você sentar ali e explicar questões teológicas, não dá, irmão. Tem 30 membros, meu irmão, se o pastor Vitor ficar aqui, ou o pastor João, 5 minutos com cada um dos 30 membros, irmão, ele vai sair daqui que horas? Não dá. Então aí você vai para tua casa com uma dúvida no domingo, vai para casa com outra dúvida na quarta, vai para casa com outra dúvida no domingo, vai outra dúvida na quarta, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Louvado seja Deus pela vida do pastor Vitor, que instituiu aqui nesse lugar, esse momento que nós estamos tendo agora. Eu não posso, não sei se eu consigo responder todas as suas dúvidas, mas vocês têm alguém para vir aqui, vocês têm um momento para levantar a mão. Aqui também? Então, Deus não pediu para Caim mudar a oferta dele, mandou ele mudar o coração dele. Deus não falou, olha, traz outra oferta. Deus falou para ele, mude o teu coração, porque a tua oferta vai revelar o teu coração. Muda o teu coração primeiro, muda quem você... Está em Gênesis aí, né? Verso 5. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E a gente é assim, quando a gente faz uma coisa de qualquer jeito, a gente ainda quer que as pessoas se recebam. Quando a pessoa não recebe, a gente ainda fica bravo. Usando o exemplo aqui do vinho, se ele traz o vinho para mim e eu falo, olha, desculpa, não gostei. Se eu, irmão, a gente não é sincero às vezes, né? A pessoa traz uma coisa que a gente não gosta, a gente vai falar, ai que lindo, ai obrigado, não é lindo, você detestou. Não estou dizendo que é assim que você tem que ser, estou dizendo que a gente faz assim porque a gente não quer, né? Mas se o irmão trouxer para mim o vinho, o Petrúcio, eu não vou olhar para ele e não vou falar, ai que delícia, eu não vejo a hora de bebê-lo. O certo seria eu falar, olha irmão, eu não bebo, leva de volta, dá para outra pessoa. Amém ou não amém? Mas se eu faço isso, acabou, irmão. Não, ele pastor ingrato. Você acha Petrúcio trouxe lá não sei da onde, fui lá buscar não sei o quando, fiz não sei o que, fui lá buscar, paguei não sei quanto, fiquei aqui pensando, juntei dinheiro, e o ingrato, está conseguindo compreender, irmão? Foi o que aconteceu com Caim. Deus disse para ele, não,
não gostei de você e da tua oferta. O que ele fez? Verso 5. Se fosse nos dias de hoje, irmão, trocava de igreja. Ele já tinha trocado de igreja. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou, pelo que se encolerizou Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Olha o que Deus disse para ele. Então o Senhor Jeová perguntou a Caim: por que te desgostaste? E por que está descaído o teu semblante? Eis que se fizeres bem, não haverá remissão para ti. Está vendo que isso aqui era uma oferta de remissão, era uma oferta de redenção. Lembra que nós falamos? Que Caim levou, Abel levou, e o cordeiro já tinha sido. Olha o que Deus está dizendo para ele: se você não fizer bem, você não vai ser remido. E se não procederes bem, presta atenção, se você não fizer direito, o pecado jaz à tua porta e te cobiça, ainda que tu possas dominá-lo. Ou seja, Deus está dizendo para ele: faz direito que eu recebo. Muda o teu coração, porque você fez mal porque você quis fazer mal. Queira fazer bem e eu vou te redimir. E eu vou te receber. E eu vou receber a tua oferta. Consegue compreender? Deus falou: muda o teu coração, muda você. Não sou eu que tenho que mudar e receber isso que você está me entregando. É a mesma história do Petrúcio. Se ele me entregar algo que eu não quero, o que eu deveria fazer? Olha, não quero, traga outra coisa. Mude o seu pensamento, descubra o que vai me agradar e faça novamente. Se você fizer dessa maneira e me entregar algo que me agrade, eu vou receber. Era mais ou menos como se eu dissesse para ele: olha, se ele trouxesse o vinho, eu falasse para ele: olha, você pensou que o vinho ia me agradar porque o vinho agrada a você, mas eu não bebo vinho, eu gosto de pesca. Pense no que me agrada e traga novamente. Aí ele ia mudar ele, e ia ver no meu prisma, o que eu queria, para entregar para mim o que eu me agrado. Não é assim, irmão, a gente já faz isso todo dia. Não é assim que a gente faz quando a gente vai dar uma prenda para alguém? Quando alguém faz anos, e aí vai fazer uma festa e te convida para a festa. Aqui é assim também, né? Quando alguém te convida, assim, você tem que levar uma prenda. Você já vai comer e beber de graça, né? Tem que pelo menos levar a prenda. Aí o que você faz quando você vai levar a prenda para a pessoa, se você se importa com a pessoa? Do que será que o fulano gosta? Não é assim que a gente faz? O que o fulano trabalha? Como é que ele se veste? Ele gosta de se vestir bem? Ele gosta de perfume? Ele gosta de pesca? O que será que ele gosta? O dinheiro, isso aí, irmão, isso aí todo mundo gosta. Você vai se dedicar, você vai tentar enxergar a vida no prisma daquela pessoa. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Mas para Deus não, mete a mão na moeda, pega a moedinha e joga na caixinha. A gente não para pensar nessas coisas. A prenda que você vai dar para a pessoa, se você, olha aqui, se você parar para pensar na pessoa como tem que ser, você vai entregar uma prenda para ela que vai agradá-la, amém ou não amém? E quando ela receber, ela vai olhar para você e falar assim: olha, é tua cara. Não é assim, André? Fala: olha, eu sabia que você ia entregar isso para mim. Por quê? Porque está na tua cara. É o que você gosta, é o que você imagina, é o que você pensa sobre mim. A gente tem que pensar isso para Deus, irmão. Quando a gente vai entregar uma oferta para Ele, a gente tem que pensar nisso tudo. Espera lá, não é dinheiro que você está entregando, irmão. Já expliquei aqui na última aula. Quando você
vem aqui e solta aquele negócio dentro da caixinha, o que cai na caixinha é dinheiro, mas o que sobe para Deus é incenso, é oferta, é adoração, ou nada. Se você não fizer direito, não vai subir nada. Entende? Então é isso que você tem que pensar. Pera lá, o que eu faço aqui não uma pedrazinha no meu altar que eu estou construindo nos lugares celestiais. É uma diferença que eu estou fazendo. O diabo está tomando um chute na cara. Você entende? E quanto maior é esse sacrifício, não estou falando de valor, quanto maior é esse sacrifício que você faz, mais Deus se agrada. E por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque o coração dele era ruim, porque ele levou fruta podre. Na verdade não foi bem isso. Deus, como ele viu dentro de Caim, como ele viu Caim na oferta, por que ele não recebeu a oferta? Já expliquei aqui, na última aula. Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Por que ele não recebeu a oferta de Caim? A oferta de Caim era do jeito que Deus queria? Por que não era do jeito que Deus queria? Oi? Não estava? A oferta não estava completa. Logo, a oferta não estava completa, amém? A oferta revela quem é o ofertante, amém? Logo, oi? Não. Deus não se agradou. Regra de 3. Deus não se agradou da oferta porque a oferta não era completa. Não foi isso que a gente disse? A oferta revela quem é o ofertante, certo? O ofertante. Logo, irmão, Deus não aceitou a oferta. Deus não aceitou Caim nem a oferta, amém? Passo 1. Deus não aceitou Caim nem aceitou a oferta. Nós sabemos o porquê que Deus não aceitou a oferta, só não sabemos porquê que Deus não aceitou a Caim, certo? Por que Deus não aceitou a oferta? Porque ela estava... Se a oferta revela o coração do ofertante, logo Deus não aceitou a Caim, por quê? Porque ele era incompleto. A gente ia chegar lá. Caim era incompleto, ele não era íntegro. O que significa a palavra íntegro? Íntegro. O que significa a palavra íntegro? A palavra íntegro vem do latim. Não. A palavra íntegro vem do latim. O que acontece? Quando aquela que eu gosto, amor, de a gente ver nos museus. Quando o escultor fazia uma escultura, essa escultura tinha que ser igual ao que estava na mente dele. Então eu idealizei lá, por exemplo, sei lá, Leonardo da Vinci idealizou... Da Vinci não. Quem que fez a estátua de Davi, aquela famosa? Michelangelo ou Rafael? Enfim, Rafael fez aquela de Moisés, né? Foi. Enfim, não interessa. Então, Michelangelo idealizou na mente dele como seria Davi. E aí ele foi fazer aquela estátua lá famosa.
E aí ele fez ela. Vamos imaginar que ele fez aquela estátua e ele não terminou ainda e ela está sem a mão. Então o que ele dizia? Não está íntegro. Por quê? Não está inteira, não está completa, ainda falta a mão. Então, íntegro, o que significa íntegro? É aquilo que é completo em si mesmo, aquilo que é completo, aquilo que é inteiro. A oferta dele era inteira, era íntegra? Não era inteira, não estava completa. Se a oferta revela o coração de quem a ofertou, logo Caim não era íntegro. Jó era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Jó, ele era completo. E o que eu aprendo com isso? Tem muita gente querendo oferecer a Deus, tem muita gente querendo ser de Deus pela metade. Mas Deus só vai te aceitar se você for inteiro, 100%. Eu vou dizer mais uma vez: tem gente que quer servir a Deus pela metade. Mas Deus só vai te aceitar se você se entregar por completo. Sinto lhe informar, irmão. Deus não quer o teu coração pela metade, Ele quer inteiro. Deus quer tudo. Por isso que nós falamos, quando falamos sobre o dízimo do Novo Testamento, que eles davam tudo. A viúva que deu oferta, deu tudo. Quando aquela viúva passou por Jesus e deu tudo, chamou a atenção dele. Olha aqui, Jesus estava onde? A gente acha que Jesus não liga para dinheiro, né, irmão? Jesus estava onde na sinagoga nesse dia? Do lado da caixa das ofertas, porque ele viu a oferta dela. Olha aqui, Jesus está sempre do lado da caixa das ofertas, olhando para quem vem e o que a pessoa deixa. Vou falar de novo. Jesus está sempre do lado da caixa das ofertas, para ver que tipo de pessoa você é e que tipo de oferta que vai te revelar. E ninguém está falando de valores. Jesus não falou de valores. A mulher deu 2 moedas. Os fariseus entregavam fazendas, escrituras de terras como oferta. Ela só entregou 2 moedas. E Jesus disse: olha a oferta dessa mulher. Não estou falando de valor. Se você pode entregar 10, por que você não entrega 10? Nós estamos falando de oferta, não é, irmão? Se você pode ofertar 50, por que você está ofertando 1? Se você pode ofertar 1000, por que você está ofertando 100? Se você pode ofertar 2, por que você está ofertando 10 cêntimos? Essa é a pergunta que Deus está te fazendo. Por que você não pode fazer mais por mim? Por que você não está fazendo mais por mim? Porque a sua oferta revela quem você é. Por isso que eu falei para você, uma dicasinha básica, lembra que eu disse? Irmão, quer saber qual que é a melhor oferta? Abre a carteira. Se tem uma nota de 50, uma de 20, uma de 10, pega a de 50, irmão, está resolvido. Não tem história. Ponto. Se você abre a tua carteira, tem uma moeda de 1, uma moeda de 2, só para não ficar, o pastor está pedindo 50 euros de oferta. Não é disso que eu estou falando. Se você abre a tua carteira, tem uma moeda de 1 euro, uma moeda de 50 cêntimos e uma de 2, dá de 2, irmão.
Se você abre a tua carteira, tem uma moeda de 10, uma moeda de 20, uma moeda de 50, dá de 50, irmão. Oferece para Deus o teu melhor. Sabe quando que é que a gente dá o menor? Aqui vocês não têm, olha, vocês têm sorte. Lá no Brasil, diferente daqui da Europa, tem muito estacionamento. Muito. Olha, é estacionamento tudo quanto é lugar. Aqui em Miranda do Corvo, nessa rua aqui, teria uns 4. Estacionamento ali, estacionamento aqui, estacionamento aí, coberto, descoberto, com ducha, olha, em compensação são caros. Então compensa mais deixar o carro na rua. Só que você sabe como que é o negócio lá, né? Você deixa o carro na rua, você não sabe se quando você chegar ele está lá. Então, aí você fica entre a cruz e a espada. Ou deixo o estacionamento e pago caro, ou deixo na rua e corro o risco. Só que, como a vida ela muda muito rápido, ela se adapta, o que acontece? Então você para o carro na rua, o que acontece? Aí vem logo lá um senhorzinho. E aí, patrão, como é que é? Posso dar uma olhada no carro aí pro senhor? Ou seja... Aqui também tem. Ah, tem? Eu nunca vi. Tem? Em Coimbra já tem? Ah, tá bom. Porque lá é praga. Lá tem mais... Olha, tem mais desse tipo de coisa do que engenheiro. Tem muito. Aí o que acontece? Bom, vocês devem saber. Qual que é a ideia desse cidadão meio malandro, Ele vai dizer, olha, eu vou ficar de olho no teu carro, porque se vier um ladrão, não deixa ele roubar. Só que para isso, você me dá um dinheiro. Deixa eu olhar o carro aí, chefe. É um monte. Olha, E dependendo do lugar, não é assim, você dá o que você tem. Ele já estipula. E detalhe, paga antecipado. Por exemplo, a gente assistiu jogo de futebol lá no estádio do Palmeiras. Então a gente assistiu o jogo lá. Imagina, no estádio de futebol, tem muitos carros, muitas pessoas, enfim. Então a gente parava o carro assim já longe, tipo 1 quilômetro do estádio, e eles já vinham. E aí, chefe, posso olhar o carro aí? E eu já, desde aquela época, já não gostava. Estou falando de 20 anos atrás, um pouquinho mais. Falava, pode olhar. Tá bom, chefe, mas 10ão. Já deixa pago aí para nós aí. Por quê? Todo mundo, antes de começar o jogo, pagava para ele. Quando começava o jogo, ele, ia embora para casa. Se chegava lá, ele não estava lá, é claro que não. O que eu quero dizer com isso tudo? Para esse tipo de gente, antes deles começarem a estipular, por isso que eles começaram a estipular o valor, para esse tipo de gente você pega o que tem. Posso olhar o carro aí, chefe? Pode. Então, aí antes, no início era assim, ele ficava lá, você ia fazer o que você tinha que fazer, depois você voltava, o que você fazia? Pô, eu prometi o dinheiro pro flanelinha, a gente chama eles de flanelinha lá. Porque eles andavam com um paninho, ficava passando um paninho assim no vidro dos carros e tal. A gente chamava eles de flanelinha, jogava a flanelinha aqui assim no ombro. E aí você fazia o quê? Prometi que ia dar o dinheiro pro cara, não tenho. Opa, tem uma moeda aqui. Para esse tipo de gente, você dá o que encontrar, você nem olha o que tem. Às vezes eu olhava assim, para esse tipo de gente. Por isso que ele começou a estipular antes, porque o pessoal já não dava mais nada. Era só moeda de 1 cêntimo, 5 cêntimos, ele já não queria. O que eu quero dizer com isso? Aí você vem dar para Deus o mesmo que você dá para o flanelinha? Dependendo do que tiver no bolso, às vezes o flanelinha ainda saiu levando mais. Consegue entender? Não, irmão, não pode. Por isso que eu sempre disse aqui, se for para fazer assim, irmão, nem faz. Não faz. Porque Deus vai olhar para a tua oferta e vai falar, olha, do mesmo jeito que ele fez com flanelinha lá na rua, ele fez para mim. Não estou falando de valor, de quantidade de dinheiro, não é isso que eu estou falando.
Porque foi o que Jesus disse, uma pessoa deu 2 moedas e ele disse que ela ofertou mais do que quem entregou uma fazenda. Por quê? Porque ela entregou tudo o que tinha. Então você pode ofertar 50 cêntimos e ser mais do que quem ofertou 50 euros. Para Deus pode ser mais. Vai depender da intenção do teu coração, vai depender de como você fez aquilo, vai depender do que aquilo significa para você. Vai depender se você preparou aquilo. Eu já falei para vocês, eu saio de casa, eu já sei quanto que eu vou ofertar na igreja, porque eu já defino isso na minha casa, antes de vir. O dízimo, eu já falei para vocês, o dízimo eu já sei quanto que eu vou. Quando eu recebo meu pagamento, eu já separo ali na hora. Opa, peraí, esse mês eu vou dizimar tanto. É a primeira coisa que eu já separo na minha vida. E às vezes eu vou entregar o dízimo, esse mês, por exemplo, foi quase 3 semanas depois, que fui viajar, aquela coisa toda, mas já estava no meu coração, estipulado, definido, determinado. Caim não foi inteiro, Caim foi só pela metade. E Deus não quer que você seja pela metade. Deus não quer corações divididos. Muita gente daqui na igreja, irmão, não só aqui, em várias igrejas, está dormindo. Está dentro da igreja, mas está dormindo. Dormindo, que eu digo, para essas coisas, para as coisas que agradam a Deus, para as coisas da nossa fé. Essas pessoas precisam despertar. As pessoas precisam despertar. Pastor, como que você sabe que Caim não foi inteiro? Como que eu sei que Caim não era íntegro? Porque ele ficou irado? Como que eu sei que Caim não foi inteiro? Quase. É só eu olhar para a oferta do lado. Quando eu olho para a oferta do lado, eu descubro que a oferta de um era inteira, completa e que Deus se agradou, e o outro não. Quer descobrir se você está certo, se você está errado? Olha para aquele que está certo. Quer descobrir se você está fazendo direito? Olha para quem está fazendo direito. Quer descobrir se você está fazendo certo? Olha para quem é próspero. Quer saber se você está seguindo no caminho certo? Procura prosperidade na vida das pessoas. Olha para o teu irmão. Claro, irmão, não é para olhar e apontar, não. É para olhar como exemplo. Olha que eu vejo que fulano é próspero, né? Ele vem aqui, faz, tudo que ele faz dá certo. Espera lá, como que é que ele faz? Deixa eu ver se eu estou fazendo igual ele. Não é assim? Por exemplo, vou usar eu como exemplo. Todo mundo sabe que eu gosto de pescar, amém ou não amém? Às vezes não dá certo. O que eu faço? Vou lá olhar onde dá certo. Então, vou pesquisar lá na internet, vou ver lá no YouTube, vou ver como que dá certo, se tem que trocar a linha, se tem que trocar o isco, como que é que faz, se tem que ir lugar de sítio, porque eu olho onde dá certo. Na tua vida você também faz isso a todo tempo. Quando você não consegue alguma coisa que não dá certo, você olha onde funciona. Na igreja é a mesma coisa, irmão. Não vai olhar para o fulano lá, tem amor nas minhas palavras, eu estou terminando. Não vai olhar para o fulano que tudo que faz dá errado. Aí você quer prosperar. Você quer prosperar, amém, eu vou prosperar. Aí você vai procurar quem na igreja, como exemplo? O Manuelzinho, que não para em emprego nenhum, que não consegue comprar nada, não consegue crescer na vida, não consegue evoluir, está sempre devendo. É para esse que você vai olhar? Irmão, ele não é exemplo, né? Pelo menos, olha, o Manuelzinho pode ter uma fé, pode ser um irmão de Deus, que jejua, oração, pode ser o que for, mas ele não vai ser exemplo de prosperidade, porque se nem ele é próspero. E não estou falando de riqueza, não estou falando de conta bancária, não é isso que eu estou falando. Nós já falamos sobre prosperidade aqui. Você sabe o que é a prosperidade que vem de Deus? Prosperidade que vem de Deus é aquele que prospera no deserto, é aquele que vence mesmo essa é a prosperidade de Deus. É aquele que tem tudo o que precisa, é aquele que
olha, eu não sei como que eu consegui fazer isso tudo ganhando o que eu ganho. Esse é o próspero, independente de quanto ganha. Mas aí tem o Manuelzinho, da igreja, homem de Deus, a gente gosta do Manuelzinho. Manuelzinho ora, só que o Manuelzinho não para emprego nenhum, o Manuelzinho, tudo onde ele toca é quebrado, tudo dele, você não vai se inspirar nele, você vai procurar as pessoas prósperas dentro da igreja. Pera lá, deixa eu ver quem que é o próspero aqui, tem o Rui, tem o Rui, olha o Rui ganha 900 euros. Eu acho que ele ganha 900 euros, porque sei lá, todo mundo em Portugal ganha 900 euros. Mas olha, ele está sempre com um carrinho novinho, está sempre passeando, está sempre jantando fora, está sempre aqui na igreja, está sempre ajudando aqui, está sempre fazendo acolá, está sempre fazendo isso, está sempre fazendo aquilo, está sempre feliz. Espera lá, eu acho que o Rui é próspero, é ou não é? Está sempre, as crianças estão sempre bem vestidas. Porque nós estamos falando de dinheiro, amém, não é, amém? Então, e não é possível que, agora eu, que ganho 2.000 euros, não consigo ter o que o Rui tem. Como é que pode, irmão? Aí você vai se inspirar nele, não no Manuelzinho, que ganha até mais que o Rui, mas anda com roupa rasgada, não vai para lugar nenhum, não tem carro, não tem isso, não tem aquilo, está sempre endividado, sempre pedindo empréstimo. Irmão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Manuel pode ser homem de Deus, pode jejuar, pode fazer tudo o que for, mas pode não ser próspero. E pode ser homem de Deus e vai para o céu, irmão. Ou você acha que no céu só vai chegar homem próspero? Não, no céu também vai chegar gente endividada, também vai chegar gente que não sabe lidar bem com finanças, também vai chegar gente que não... Porque tem gente, irmão, olha aqui, tem gente que se cair 10.000 euros na mão, fica endividada. Por quê? Porque não sabe lidar, porque não tem a prosperidade de Deus sobre ele. Pode ganhar 20, 30, 50, ele vai estar endividado, não vai fazer nada, o dinheiro vai por quê? Porque ele não sabe lidar com o dinheiro. Por quê? Porque ele não é próspero, porque não tem Deus no negócio. Consegue compreender? É esse que você quer seguir como exemplo? Claro que não. Você de repente, olha, eu sei que o Manuelzinho, olha, é um homem de Deus que ora como ninguém. Então, se for falar de oração, você vai buscar o Manuelzinho como exemplo. Agora, se for buscar prosperidade, você vai no Rui. A gente tem que ser assim, irmão. A gente tem que extrair das pessoas aquilo que elas têm de melhor. Consegue compreender ou não? Então, você precisa começar a pensar isso. Espera lá. Quando se trata de prosperidade, deixa eu ver aqui quais são os irmãos aqui que são mais prósperos. E vou, dentro do possível, tentar fazer como eles. Olha, agora eu quero ser cheio do Espírito Santo, quero, olha, derramar aqui em línguas e curas e etc e tal. Você vai se inspirar em quem? Talvez não no mesmo que seja próximo, mas você vai se inspirar no outro. Opa, deixa eu ver ali a Mariazinha. Olha a Mariazinha, olha a Mariazinha é do fogo. Então como que ela faz? Deixa eu me aproximar dela aqui. Porque eu também quero ser como ela. Aí você já não vai mais chegar no Rui, você já vai chegar na Maria. Opa, agora eu quero, sei lá, quero ser o guitarrista da igreja. Você não vai chegar nem na Mariazinha nem no Rui, você vai chegar no Joaquim, porque o Joaquim que é o guitarrista da igreja, ele que sabe tocar. Então você vai chegar perto dele. Está conseguindo compreender? Então, como que eu sei se eu sou íntegro ou não? Se eu sou inteiro ou não? É só olhar para quem é. Foi o que aconteceu. Deus se agradou da oferta de Abel, se agradou de Abel, não se agradou de Caim, não se agradou da oferta de Caim, porque um era inteiro, lembra que a gente falou? A oferta de um era completa em si mesmo, e o outro não era inteiro, só levou. Deus disse assim certa vez: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Se não, ele disse, no dia em que
certamente, o que aconteceu com ele? Certamente, morreu. Comeu, foi expulso do jardim, depois ele plantou, depois ele colheu, se relacionou com a esposa e teve filhos, mas estava morto. A vida acabou para ele? Não. Ele casou, teve filhos, teve filhas, não necessariamente nessa mesma ordem, mas estava morto. Mas era como se estivesse vivo. Você não pegou? Tem gente na igreja que está morto, mas é como se estivesse vivo. É por isso que o Manuelzinho não prospera. Que está na igreja. Às vezes até põe dinheiro na caixinha, só que está morto. Parece até que está vivo. Ele coloca sempre dinheiro na caixinha, mas está morto. Tem muita gente morta na igreja, vivendo como se estivesse viva. E estou falando de finanças, estou falando de oferta. Não é porque as coisas não estão dando certo, olha aqui, não é porque as coisas estão dando certo, que a vida de Deus está em você. Cuidado. Nós já fomos postos nessa posição. Presta atenção. Entre o conhecimento e a vida, nós escolhemos o conhecimento. Vou falar de novo. Tinha quantas árvores no jardim? Quantos tipos de árvore? 4. Agradáveis à vista, boas de se comer, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Qual que a gente escolheu? Agora a gente não precisa mais comer da árvore do conhecimento, a gente precisa agora correr atrás da árvore da vida. Porque a gente está morto. E essas pessoas que estão na igreja mortas, vivendo como se estivessem vivas, elas nunca sabem que elas estão mortas. Elas precisam ser expostas a um ambiente de vida para poder entender que está morta e buscar a vida. Então você compreendeu ou não? O que eu quero dizer com isso? Se você, que é líder da igreja, se você, que tem ministério na igreja, se você, que prega na igreja, se você, que não falta numa aula, não mostrar para as outras pessoas que você é ofertante, que você é dizimista, que você tem coração generoso, como que elas vão saber que elas estão mortas? Tem como, irmão? Como que eu vou dizer para a minha igreja que a minha igreja tem que ser generosa, tem que ofertar, tem que dizimar, se ela não me vê fazendo isso? Como que eu, que estou vivo, vou mostrar para as pessoas que estão mortas que elas estão mortas e precisam estar vivas como eu, se eu também estou morto? Consegue compreender? Olha aqui. Desconfie de líderes que não fazem aquilo que pregam. Cuidado. Meu irmão, posso vir aqui falar de oferta, falar de dízimo, claro, uma vez ou outra, a gente não me preparei, mas nunca. Tem gente que toca na igreja e acha que não precisa ofertar nem dizimar porque toca na igreja. Tem gente que canta na igreja e acha que não precisa nem assistir o culto porque canta na igreja. Não oferta, não dizima, não assiste o culto, fica lá fora no telefone. Tem gente que prega na igreja e acha que não precisa dizimar porque eu prego na igreja. Irmão, para, irmão. Claro, nós também não sabemos todas as coisas. Tá bem? Para a gente encerrar.